Boa tarde a todos. Vamos neste momento nos conectar com Jesus nosso Mestre, Deus nosso Pai, para que possamos trazer para dentro de cada um de nós o amor, a luz, o consolo, para podermos entrar numa sintonia de luz, uma sintonia de amor. Vou pedindo auxílio a toda a espiritualidade maior para que eu possa trazer o Evangelho nesta tarde de hoje, trazer os seus ensinamentos para que possamos, desta forma, estar sempre nos conectados com o amor do Mestre. E assim, vamos agradecendo por esta oportunidade, pedindo a Ele que nos dê muita luz, muita paz, muito discernimento para o nosso dia a dia. E assim, vou dar início aos ensinamentos do Mestre da tarde de hoje. Que eu possa ter a sustentação necessária para trazer a melhor palavra. Que assim seja, graças a Deus. Então, vou falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, sobre as instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. O que nós entendemos por bem e mal sofrer? Será que sofrer é um bem? Será que sofrer é um mal? O que ele quer nos mostrar é que precisamos trazer dentro de nós tranquilidade, serenidade, para ultrapassar todas as nossas vicissitudes. E quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Ele não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão no mundo sofrem. Sejam eles sobre palhas, sobre tronos, sejam eles médicos, veterinários, qualquer pessoa, pedreiro, ou a mais abastada, ou a menos abastada, ou a humilde, ou a... todos sofrem. Mas o que ele quer dizer? Para nós sofrermos bem. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas nos conduzem ao reino do céu. Quando ele diz poucos sofrem bem, por quê? Porque muitas vezes nós temos sofrimentos que nós sabemos que os sofrimentos que nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, são escolhas nossas. São nós que escolhemos os caminhos. Mas nós não nos conformamos com tudo isso. Nós achamos que nós não merecemos sofrer tudo isso. Nós não merecemos passar por tudo isso. Mas nós esquecemos que fomos nós que pedimos tudo isso. Porque são provas que nós temos que passar. São ensinamentos que o Mestre nos traz através do sofrimento, através das coisas que nos acontecem. Veja bem, se nós estamos passando por problemas e nós não aceitamos e nós só reclamamos, esse problema se resolverá? Isso vai se modificar? Se eu tenho que passar por isso, ele se modifica? Não. O que eu tenho que entender é que quanto mais eu aceitar, quanto mais eu entender que aquilo é para a minha evolução, para o meu crescimento, que eu vou sair desse problema muito mais fortalecida do que antes, eu vou deixar de reclamar. Porque se eu ficar reclamando, se é uma conta grande que eu tenho que pagar, ninguém vai pagar para mim. Se é um problema que eu tenho que passar, se é por exemplo, se eu for fazer algum concurso, veja bem, eu tenho que estudar muito, me dedicar muito, me esforçar e ir pronta. Eu fiz a minha parte, estou tranquila porque eu fiz a minha parte, eu dei o meu melhor, eu vou tranquila. Com certeza, na certeza que eu terei sucesso. Agora, se eu sou uma pessoa que me acho, mas
eu não terei chance. Isso daí é só para as pessoas inteligentes. Esse concurso é só para as pessoas que têm capacidade, só para as pessoas que têm dinheiro. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou acabando com a força interior que eu tenho. E eu tenho que modificar esses meus pensamentos. Porque se o mestre dá a todos a mesma oportunidade, por que não eu? Por que eu vou me achar que eu não mereço? Por que eu vou achar que eu não tenho capacidade? Não, eu tenho que batalhar pela minha capacidade, eu tenho que chegar lá. Eu tenho que alcançar a vitória. Porque nós sabemos que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que deseja. Mas nós precisamos desejar de coração. Aí nós seremos vitoriosos. Mas se nós, diante de qualquer problema, a gente nos colocar na posição de coitadinhos. Ah, mas eu sou um coitado, ninguém gosta de mim, ninguém faz nada para mim, eu sou perseguido, as pessoas me perseguem. Será? Ou é você mesmo que está se perseguindo a si próprio? Quando você se colocar na posição de filho de Deus e fizer a sua parte, nossa, todo mundo reconhecerá o seu valor. Porque o nosso valor está estampado no nosso rosto, na nossa imagem. Agora, quando nós nos aniquilamos, achamos que nós somos um nada, então nós temos que entender que tudo vem. Se o mestre é justiça, é misericórdia, e nada é por acaso, nós temos que batalhar pela nossa e alcançar a nossa vitória. Agora, quando nós vamos, tudo que acontece para nós, nós achamos que nós não merecemos, nós reclamamos, nós achamos que nós estamos sofrendo mal. Porque quando nós vamos sofrer bem, quando nós passamos por problemas, nós vamos falar, não, se Deus me colocou porque Ele sabe que eu tenho capacidade de ultrapassar, porque Ele sabe que eu tenho força interior, porque Ele conhece o meu interior. Agora, nós não podemos nos desencorajar diante de qualquer problema. O que nós temos que fazer quando nós temos um problema? Qual é a nossa... o que nós temos que fazer? Fazer uma prece. Porque a prece, ela nos sustenta. Porque ela sustenta a nossa alma, porém, somente a prece não basta. Como? Só prece não basta? Não. Só prece não basta. A prece tem que vir de dentro de nós, com a fé viva e pensarmos na bondade de Deus. Eu vou fazer as minhas orações, eu vou fazer a minha prece, vou trabalhar a minha fé para que a minha fé seja exercitada e aí sim. E pensar que Deus é todo bondade, todo misericórdia e tudo é possível. Agora, quando eu trago toda essa força da minha fé, a minha fé viva e na confiança e na certeza do Mestre Jesus, o que acontece conosco? Vem junto com essa fé, com essa força interior, a esperança. E quando nós trazemos a esperança dentro de nós, é como se nós estivéssemos lá no fundo, fraquinhos, desidratados, e nós tomássemos um copo de vitamina onde a gente se fortalece, onde nós vemos uma luz, onde essa luz vai nos iluminar, essa luz vai nos mostrar o caminho que nós temos que seguir. E é isso que o Mestre fala para nós, que nós temos que ser fortes, temos que ter fé viva e força interior, porque através da nossa força interior, nós levantamos tudo aquilo, nos encorajamos. E ele disse mais além disso, vai mais além. Ele disse que ele não coloca fardos em ombros fracos. Ele só coloca fardos quando ele percebe que o fardo é proporcional às forças. E ele recompensa quando
você for uma pessoa resignada e corajosa. Veja bem, se nós estamos passando por vicissitudes e nós entendemos que aquele fardo é compatível com aquilo, com a minha força interior, eu tenho que estar me desgastando, com medo. Ai, eu não preciso ficar, como se diz, apavorada. Eu preciso entender que tudo vem ao seu tempo e que tudo eu ultrapasso através dessa minha coragem, dessa minha força e dessa minha fé. E se o fardo é compatível comigo, é porque eu sairei dessa vitoriosa. Então, veja bem, se eu sou uma pessoa corajosa, eu jamais vou ficar reclamando, jamais vou ficar me lamuriando. Ai, porque nada dá certo, não sou capaz. Não, somos capazes sim. Se Deus colocou aquilo diante de nós, é porque nós temos a força suficiente para ultrapassar. Porque se nós não tivéssemos força para ultrapassar, Ele jamais daria esse problema. E será que o Mestre não está querendo testar a nossa fé? Ver até onde nós somos mesmo fervorosos, onde nós acreditamos na sua força, no seu amor, na sua luz? Será que não é isso? Veja bem, quanto mais nas nossas aflições, mais penosa elas são, mais nós vamos receber recompensa lá na frente. Mas nós teremos recompensa. Agora, se nós não passarmos, se nós vivermos na ociosidade, nada acontece, a gente não faz esforço, que recompensa nós vamos ter? Nenhuma. Então, veja bem, um militar, se ele não for chamado, se ele não for enviado à batalha, ele não fica contente. Por que ele não fica contente? Porque o repouso, ele não lhe proporciona promoção. É a mesma coisa, por exemplo, um esportista, um jogador, aquelas pessoas que ultrapassam barreiras, ele só receberá uma medalha se ele ultrapassar a barreira maior. E nós somos comparados a esse esportista. Deus nos compara como eles. Quanto mais problemas nós tivermos, quanto mais problemas nós ultrapassarmos, um pequeno detalhe, nós precisamos passar com sabedoria, com serenidade, com tolerância, com paciência e com um sorriso nos lábios. Por que sorriso nos lábios? Porque nós estamos caminhando para uma vitória infalível. Nós estamos caminhando para receber uma condecoração do Mestre Jesus. Se eu for uma pessoa que eu me fortaleço, que eu ultrapasso tudo isso, eu serei reconhecida, recompensada, e quanto maior o meu esforço, maior é a minha recompensa. Se eu quero receber uma recompensa, se eu quero ser, que as pessoas vejam valorizada, eu tenho que fazer a minha parte, com os sorrisos nos lábios. Mesmo que vier noites traiçoeiras, se a sua cruz pesada for, o Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Aí é que nós entendemos o que é que o Mestre diz quando ele diz para sofrer bem. Sofrer bem. Nós vamos sofrer bem através da nossa força interior e entender que tudo aquilo será para a nossa vitória. Uma vitória que nós vamos receber no final da nossa jornada. Deus, na sua bondade e justiça, na sua sabedoria, Ele mostra para nós que nada acontece em nossas vidas sem a sua permissão. Nós temos que ter fé no futuro e colocar todas as coisas espirituais acima das coisas materiais.
nós temos que colocar, valorizar mais as coisas espirituais, porque nós estamos esquecendo. Nós estamos muito preocupados com coisas materiais e esquecemos das coisas espirituais. Nós temos que evoluir tanto espiritualmente como materialmente. Nós temos que trazer conhecimento espiritualmente. O que significa ter conhecimento espiritualmente? Saber que na minha vida nada acontece por acaso, que nada, porque Deus é misericórdia e é justiça. E isso Ele nos dá dores, provas e expiações, e nós temos que aceitar sem murmurar. Nós temos que aceitar para depois nós sairmos dizendo: eu fui a vitoriosa, eu fui a mais forte. Agora, se eu ficar só na reclamação, só achando que eu sou uma coitada e que nada para mim dá certo e que tudo na minha vida dá errado, eu estou marcando passo. Eu fico igual aquela pessoa que patina. Ela patina no mesmo lugar, ela não sai do lugar nenhum. Ela não sai do seu lugar. Por quê? Ela não evolui, ela não cresce. Agora, quando ela entende que os problemas que vêm até nós é para o nosso crescimento, é para a nossa evolução espiritual, o que nós vamos fazer? Nos tornar pessoas melhores. Através de que nós vamos tornar pessoas melhores? Através de nós respeitarmos o nosso próximo, respeitarmos a dor do outro, respeitarmos o seu espaço. Porque veja bem, quando nós respeitamos o próximo, nós estamos fazendo o quê? Quando nós fazemos para o próximo aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse para nós, nós vamos pensar duas vezes antes de magoar as pessoas. Aí nós perguntamos: é fácil nós fazermos toda essa mudança interior? Não, não é fácil. Mas essa escola da vida, ela nos dá a oportunidade de estarmos a cada dia que passa aprendendo para que possamos colocar no nosso dia a dia. Para que possamos crescer interiormente. É isso que o Mestre espera de cada um de nós. Ele não espera que nós fiquemos no canto choramingando, achando que as coisas não... Não, Ele quer que nós arregaçamos as nossas mangas e vamos à batalha. Porque nós sabemos que o nosso planeta está em transição. E é por isso que está acontecendo todas essas pandemias, é por isso que está acontecendo tudo, porque tudo acontece em massa. É a transição do planeta. E é agora que nós temos que nos fortalecer, é agora que nós temos nos dar as mãos para podermos caminhar com mais facilidade. Caminhar, porque a união faz a força. Se eu sozinha não consigo, se eu pedir ajuda ao meu irmão, com certeza. Se eu ajudar o meu irmão, com certeza eu vou ultrapassar por tudo isso. Então veja bem como faz parte da nossa evolução ultrapassar por tudo isso. Colocar as coisas espirituais. E para nós colocarmos as coisas espirituais acima das materiais, nós precisamos fazer o nosso evangelho no lar, fazer as nossas orações, fazer que a nossa vida seja mais leve, fazer com que ela flua mais tranquila, fazer com que as coisas deem certo, através da nossa mudança de pensamento também. Porque quando nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos as nossas palavras. Quando nós mudamos as nossas palavras, nós mudamos os nossos hábitos. E quando nós mudamos os nossos hábitos, nós transformamos o nosso destino. Nós transformamos tudo aquilo que nós precisamos. Nós vamos fazer as nossas escolhas melhor. Certa vez, uma pessoa chegou para o sábio e disse: sábio, eu estou com a minha
vaca e ela morreu. E agora eu não tenho como mais arar a minha terra. O que o senhor acha? Isso é bom ou isso é ruim? Ele disse, não, isso é bom e isso é ruim. As coisas que estão me acontecendo é ruim? Não, isso é bom e também é ruim. Como assim? É bom, pode ser bom e pode ser ruim. Aí, ele voltou para casa. Ele voltou para casa e ele tinha um cavalo novo, um cavalo viçoso. E ele falou, não, eu vou colocar esse cavalo. Vou atrelar no cavalo e vou arar a minha terra com o cavalo. E ele viu que quando ele começou a arar a terra com o cavalo, ele deslanchou mais rápido. O cavalo era mais ágil, ele era jovem, o cavalo tinha vida, era jovem. Aí ele entendeu o que o sábio disse para ele. Poxa vida, pode ser bom ou pode ser ruim. O que ele quer nos mostrar com isto? Que a nossa vida, ela fica ruim dependendo da nossa ótica, como nós vemos os nossos problemas. Como que nós entendemos as coisas que nos acontecem. Porque se a vaquinha dele não tivesse morrido, e ele não tivesse que colocar, ele jamais iria mudar, porque estava cômodo, estava na zona de conforto. Como a vaquinha morreu, ele foi obrigado a mudar a situação. E ele viu que o cavalo lhe traria muito mais agilidade e fazia os trabalhos com mais rapidez e com mais velocidade. Mais tarde, essa mesma pessoa chegou ao sábio e disse, o meu filho quebrou a perna. Ele me ajuda tanto no trabalho na terra, agora eu estou sem ninguém para trabalhar. Eu estou sozinho. Ele disse, pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa má. Aí ele voltou para casa pensando, como que pode ser uma coisa boa? O meu filho com as pernas quebradas, não levanta da cama, não faz nada, não me ajuda e eu aqui e aqui. Passando alguns dias, bateram na sua porta e era o governo que estava buscando todos os rapazes jovens para lutar na guerra. Aí quando ele disse, eu tenho um filho jovem, mas o meu filho está com a perna quebrada. Então ele não serve para ir trabalhar na guerra. O que nós tiramos? Qual é a moral da história? Qual é o apanhado de tudo isso? Quando aconteceu, ele achou que seria a pior coisa da vida dele o filho estar com a perna quebrada. Mas Deus, na sua sabedoria, fez com que ele... foi bom não, mas livrou este filho da guerra. Então, o que quer nos mostrar essas historinhas? Que nós não devemos reclamar pelas coisas que nos acontecem. Nós não devemos achar que só que nos interessa. As coisas têm que ser, elas têm que vir com tranquilidade. Temos que aceitar com tranquilidade. Mas temos que andar dentro dos padrões da moral, do amor, da fé, da caridade e da humildade. Então veja bem, como o mestre não faz nada para nós que se não for para o nosso bem. Nós que temos que mudar a nossa ótica e entender que os problemas, eles nos chegam para nos fortalecer, para nos fazer crescer. E nós temos que suportar todas as nossas vicissitudes, chorar o que tem que... todo o sofrimento diante. E aí, que nós temos que passar. E aí nós vamos parar e vai pensar o seguinte, o que é todo esse sofrimento que eu estou passando agora diante da eternidade que o Mestre reserva para mim quando eu tiver suportado com fé e com resignação. Porque Jesus, ele nos promete uma felicidade numa vida futura, quando nós partirmos daqui para a espiritualidade. Aí nós vamos falar, mas o que significou todo aqueles 50, 60, 70 anos de sofrimento se eu vou ter uma eternidade
de glória junto do Mestre Jesus. É por isso que nós temos que parar e pensar e aceitar as nossas vicissitudes com alegria e ainda trazer a alegria dentro de nós. Porque esta alegria só nos trará benefícios. Veja bem, quando eu suporto todos os meus problemas com alegria, o que eu faço? Quando nós sorrimos, nós já aprendemos que o sorriso é um remédio fabuloso. Quando nós sorrimos, nós derramamos no nosso cérebro, ele vai limpando, vai tirando todas aquelas coisas que vai deixando a nossa mente pesada. E nós temos que deixar a nossa mente tranquila, para que a gente possa pensar somente nas coisas boas que nós poderemos ter pela nossa vida. Agora, se nós, ao invés de trazer o sorriso, trazer a alegria, formos carregar, porque quando nós trazemos tristeza, mágoa, rancor, ódio, inveja, nós carregamos um peso desnecessário. Eu começo a dizer, automaticamente eu digo que é um lixo interior que eu carrego dentro de mim. Um lixo desnecessário. Vamos tirar esse lixo de dentro de nós, vamos fazer uma faxina no nosso interior, para que ele fique limpo, que ele fique uma área tranquila, uma área aberta, cheia de luz, cheia de amor, aonde entrará somente bons pensamentos e boas palavras. Então, veja bem, e qual é o remédio recomendado para nós quando nós estamos passando por todos esses problemas? O remédio recomendado é um só, é a fé, é olharmos para o céu e dizer obrigada a Deus por tudo isso que me acontece. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela sempre nos mostra os horizontes infinitos, dos quais, aos poucos, vão se apagando todos os nossos problemas sombrios do presente. E com fé nós vamos construindo o nosso amanhã, com pensamento do amanhã melhor, com pensamento de que quanto mais eu trouxer esta fé e tomar este remédio, eu serei cada vez mais feliz, porque a felicidade é o nosso estado interior. Porque a nossa felicidade ela não vem das coisas materiais, ela vem de dentro do nosso interior. Nós temos que entender que aquele que crê e é forte pelo remédio da fé, ele não vacila jamais, ele se cura de todos os seus problemas. Aquele que duvida e logo experimenta a aflição e as angústias. Então veja bem, nós não podemos duvidar, nós não podemos jamais duvidar que a nossa fé possa tirar de dentro de nós toda essa angústia, todo esse sofrimento, todas essas coisas que não deixam com que nós crescemos, que nós sejamos felizes. Então veja bem, Cristo disse, a fé transporta as montanhas. E quando ele diz assim, a fé transporta as montanhas, o que ele está nos mostrando? Que a fé supera qualquer problema, qualquer coisa que nos aconteça, por pior que ela seja, a nossa fé ultrapassa. Quando acontece, a gente fala, eu já estou tão fortalecida na minha fé, que isso, como diz no popular, isso é café pequeno. Eu já estou tão fortalecida que eu ultrapasso qualquer problema. E quando nós trazemos a nossa fé no nosso interior, que ela nos sustenta, as nossas dores são aliviadas. Ou seja, quando
Quando as pessoas acham que nós vamos... Não, nós vamos estar aliviadas, nós vamos estar tranquilas, serenas, na certeza. Nós temos confiança, nós temos a certeza de que nós não estamos sozinhos. Aquele que tem fé nunca está sozinho. Aquele que tem fé não tem o porquê estar reclamando da vida. Aquele que tem fé confia no amanhã melhor. Porque quem faz o meu amanhã melhor sou eu, através da minha fé, da minha força interior e da minha vontade de viver. Porque o mestre até conhece todos os meus problemas, mas se eu não fizer a minha parte, ele não tem como fazer sozinha. Pode até acontecer milagres na minha vida, mas eu tenho que arregaçar as minhas mangas e fazer a minha parte. Aí no capítulo 6, ele diz o seguinte: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar todas as dores, todos os sofredores, todos os doentes, porque eles são meus filhos prediletos e eu venho vos salvar. Então veja bem, quando ele diz eu sou o grande médico das almas, eu venho trazer o remédio para curar todas as dores, curar os doentes, os sofredores, porque eles são meus filhos. O que ele vem nos mostrar? Que ele nos dá a oportunidade sempre. Mesmo que nós tenhamos caídos, tenhamos com algum problema, que a gente não tenha aquela autoconfiança, ele nos dá uma chance de nós nos renovarmos, de nós nos batalharmos para a nossa mudança interior. É isso que eu sempre digo, depende de nós. Ele nos fortalece, ele nos fortifica, ele nos dá confiança, ele nos dá certeza de que nós não estamos sozinhos. Aí só vai depender de nós, do que nós queremos. Aí eu digo o seguinte, eu olho para dentro de mim e pergunto, eu estou bem? A minha vida está ótima? Tá bom do jeito que eu estou vivendo? Se no meu interior eu disser está ótimo, tudo bem. Mas se eu precisar, não, minha vida não está boa, o que cabe a mim? Modificar. E modificar de que jeito? Buscar ajuda. E aonde eu posso buscar ajuda? Aonde eu posso buscar esta ajuda para que eu possa sair desta situação? Na minha fé, na confiança, na certeza de que o mestre vai me auxiliar. Mas eu preciso fazer a minha parte. Porque se eu não fizer a minha parte, é igual um doente que ele está numa cama, ele está ali numa cama prostrado. Ele não faz nada, fica inerte. As pessoas fazem tudo por ele. Leva o remédio, coloca na sua boca. Se ele não engolir, o remédio não vai fazer efeito. A mesma coisa somos nós. Deus está dando tudo para nós. Ele já nos mostrou que tudo é possível. Que só depende de nós. Nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não fizermos a nossa parte, não chegaremos em lugar nenhum. E aí nós vamos poder reclamar? Nós vamos poder ficar lamentando a nossa vida? Não. Nós temos que entender que o Mestre não nos colocou por acaso nesse planeta, no mundo. Ele espera que nós sejamos felizes, que nós fazemos a nossa parte e que trabalhamos para a nossa melhora, trabalhamos para a melhora das pessoas que estão ao nosso redor, porque se eu melhoro, automaticamente as pessoas que estão ao meu lado melhoram também. Porque para que as pessoas melhorem ao meu lado, eu tenho que estar melhor. É uma batalha? É uma batalha interior, é uma batalha árdua. É uma batalha árdua, mas nós não podemos desistir. Porque quando nós partirmos, eu digo sempre isso, quando nós partirmos para o mundo da espiritualidade,
Nós temos que levar uma mala cheia. E que mala é essa que nós temos que levar? De coisas boas que nós fizemos para o nosso próximo, de coisas boas que pudemos ajudar a humanidade. Porque quando eu chegar lá, vai ser passado como uma tela de cinema. Viveu X anos. Aí nós olhamos lá, chegamos lá, os emissários nos recebem, chega lá e ele vai dizer assim, ele vai passar um filme, você fala, não, mas parece que é a minha vida. Sim, é a nossa vida. E ele vai perguntar, o que você fez com todos esses anos que eu dei para que você pudesse viver lá embaixo e fazer a sua parte? Será que nós vamos poder dizer, não, eu volto depois, eu volto novamente? Não. É uma chance única. Então nós não podemos perder esta oportunidade. Temos que estar nos melhorando, nos modificando, para que as coisas possam acontecer na nossa vida. Porque se eu quero coisas boas, eu, em primeiro lugar, tenho que fazer essas coisas boas acontecer na minha vida. É assim que o mestre nos mostra. É assim que ele mostra para nós que o mal é o remédio, que os problemas que nós temos que passar são as nossas soluções, que através desses problemas, dessas alavancas que a vida nos traz, ele nos dá uma rasteira. Quando a gente sai desse problema, nós saímos muito mais fortalecidos. E é isso aí que nós precisamos, de sair fortalecidos, não derrotados. Porque o mestre não quer filho derrotado, ele quer filho vitorioso. Através da sua força, da sua fé, da sua coragem, fazendo a prática do amor, da caridade, da humildade, da mansuetude, principalmente nessa época de quarentena, nós temos que trabalhar a nossa paciência, nós temos que trabalhar a nossa tolerância. É difícil, é. Nós estamos confinados, estamos, mas isto não é razão para a gente se desesperar. Estamos trabalhando, estamos conseguindo, não sabemos se estamos conseguindo ultrapassar, mas o que a gente não pode é desistir. Desistir nunca, é batalhar sempre, porque nós só vamos saber se nós conseguimos quando o mestre mostrar para nós a nossa força interior. É assim que nós temos que trabalhar no nosso interior. Veja bem, como nós só temos motivos para agradecer. Temos que ser grato, trazer a gratidão dentro de nós. Ser grato, ter gratidão é dizer, as pessoas fazem alguma coisa para a gente dizer obrigado. Não, isso não é gratidão, isso é ser educado. Agradecer nas orações, não, isto não é gratidão. Isso faz parte de recebermos, é igual nós recebemos um presente de alguém, quando nós vamos na missa, nós vamos rezar, nós recebemos alguma coisa, nós vamos agradecer. Isso é gratidão? Não. Nós estamos agradecendo por um milagre recebido ou uma coisa recebida. Gratidão é nós agradecermos o nosso dia, o nosso amanhecer. Obrigada, Pai, eu estou viva. Obrigada, Pai, por mais este dia que eu estou junto dos meus familiares. Meus familiares, eu tenho problemas com eles, tenho. Por quê? Viver em família é isso. É o nosso trabalhar todas as horas, a nossa mudança interior. Mas precisamos agradecer a nossa família. Por quê? Porque nós escolhemos a família que nós temos que conviver. É através dessa família que nós vamos aprendendo e melhorando a cada dia que passa. Então, veja bem, ser grato pelo meu dia, ser grato pela minha casa, por tudo que tenho, por tudo que sou, jamais ficar remoendo porque não posso ter isso, não. Sabemos que quando nós merecemos, as coisas chegam até nós. Eu sempre digo que quando nós merecemos, as coisas chegam na nossa, de mão beijada. As coisas boas vêm por acréscimo, não por nossa ficar cobrando, não. E é isso que nós temos que aprender, a ser gratos, a trazer essa gratidão dentro de nós. Ser grato por eu estar viva até agora.
Quantas pessoas gostariam de estar no nosso planeta e não estão? Quantas pessoas gostariam de ter braços e não têm, pernas e não têm, visão e não têm? Olha como nós somos ingratos. Como nós não agradecemos. Quando ele diz bem sofrer e mal sofrer, é isso. Que nós não temos que ficar lamuriando, temos que agradecer. A hora que acordarmos de manhã, obrigada, Pai, por mais este dia. Por eu fazer parte da sua seara, do seu evangelho, da sua casa, da sua filosofia, da sua doutrina. Porque a doutrina espírita é a única que nos mostra que tudo na nossa vida tem um porquê. E é isso que nós precisamos. Agradecer. Ser agradecido, independente dos problemas, independente das coisas que nos acontecem. E assim, eu vou terminando, deixando a minha alegria de ter participado mais uma vez. E vou fazer uma oração em agradecimento. Prece, desculpa, de Cáritas. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança, ao guia, ao órfão, ao Pai. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Pai, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nessa bondade fecunda e infinita, onde todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como um grito de reconhecimento de amor, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza e ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Pai, dai-nos a força de chegar ao progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a vossa gloriosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos e que a paz do Mestre esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.